uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, meus queridos irmãos, telespectadores da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus e a você que nos tem honrado já nesses 13 anos, Bob? 13 anos, exatamente, estamos completando. Esse ano estamos por cá, o 14º ano, já completamos 13 anos de programa. Estamos no 14º. E estamos felizes por poder permanecer levando a verdade que liberta, buscando sempre algo que possa nos tornar melhor, sem, logicamente, desrespeitar qualquer crença, qualquer princípio religioso, e sem deixar também de respeitar até aqueles que não têm religião. Nós que constituímos a doutrina espírita somos abertos a receber, participar, coparticipar, trocar ideias, respeitando e buscando aquilo que mais nos une. E apesar das nossas diferenças, nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos separa. Hoje nós vamos fazer um programa, iniciando o ano praticamente, especial, sobre essa obra que você está vendo aqui, que se chama Jesus, o Messias das Nações. E nós vamos praticamente hoje contar a história desse livro para você. Esse livro começou aproximadamente no ano 2003 para cá. É fruto de 17 anos de pesquisas, onde nós visitamos o Brasil, Israel, Egito, Jordânia, Turquia, Grécia, buscando sempre a misericórdia que Jesus deixou para conosco. Porque esse livro, ele tem muito a ver com o curso de Ciências das Religiões. Porque a ideia do tema que originou esse livro foi da nossa querida irmã, companheira, fundadora do curso Ciências das Religiões conosco, professora Neide Miele, que quando nós estávamos em Recife, na PUC, no encontro sobre Ciência das Religiões, estávamos começando a pensar em fundar o curso, a instituir. Tivemos auxílio e ajuda dos nossos irmãos, professores da PUC do Recife, sobretudo o professor Luiz Carlos. E naquela época estava se fechando um convênio com a Universidade Metodista de São Paulo, e todos nós estávamos pensando, cada um, em fazer seu pós-doutorado. E a professora Neide olhou para mim e disse assim: Celestino, eu acho que tem um tema bom para você fazer o seu curso, seria sobre o Messias, sobre a sua tese de pós-doutorado. Eu achei interessante porque aquilo ficou assim bem marcado na minha lembrança, aquela sugestão da professora Neide. E eu fui a São Paulo e fui apresentado ao meu orientador, o professor Milton Schwantz, de uma saudosa memória. Ele hoje já não está mais entre nós, mas o professor Milton, com a sua simplicidade, profundo conhecimento, inclusive do Velho Testamento, ele me orientou que o Messias seria assim, um tema muito amplo. Que o Messias é universal, está em todo canto, está em todas as religiões, está até entre aqueles que não têm religião. E eu aí comecei a ver realmente que ele tinha razão, e ele me sugeriu que eu fizesse apenas o tema O Messias no Judaísmo. E aí eu fui estudar.
fui ver que o verbo limishor, em hebraico, que é ungir, é um verbo que significa unção e que não é uma coisa do judaísmo, é uma coisa que surgiu desde a Mesopotâmia, desde mais ou menos uns 8.000 anos atrás, 7.000 anos, mesmo antes dos egípcios. A epopeia de Gilgamesh, narrada naquele famoso episódio que imita muito a Arca de Noé com a sua história, fala-se que a barca ou a arca de Gilgamesh foi ungida com óleo de gergelim e que naquela época noivas, em época de casamento, eram ungidos, escravos libertos eram ungidos. E aí eu comecei a entender a influência grega em tudo isso, porque a teologia cristã, ela praticamente sofreu a influência do grego assim terrível. E por isso que em vez de chamar Jesus de Messias, se chama Cristo. Porque Cristo é a tradução grega do hebraico, Hamashiach, que Mashiach é ungido e Hamashiach é o ungido. E aí, analisando esses conceitos básicos, nós entendemos e concluímos que os reis de Israel, Samuel, Saul, aliás, Samuel era o sacerdote naquela época, e Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, o que, se você for analisar, Saul foi, do ponto de vista judaico, um Messias, e do ponto de vista cristão ou grego, um Cristo. Saul, Davi, Salomão, todos foram ungidos. Então todos foram Cristos, todos foram... E a palavra foi crescendo, e no judaísmo esse termo também significa libertador, redentor, aquele que liberta alguém da opressão ou da tirania de um conquistador, é um redentor, é um Messias. Por isso que o povo hebreu considerou durante algum tempo Ciro, por ter libertado Israel, Jerusalém da conquista dos babilônicos, ele foi considerado também um Messias, um libertador. E aí eu comecei a aprofundar essa história, essa questão, e fui encontrar no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus faz a sua última oração, que os teólogos chamam de oração sacerdotal. Quando ele faz aquela última oração no Monte das Oliveiras, ele deixa para nós uma informação riquíssima, porque Jesus se ajoelha, segundo João, que estava João, Tiago e Pedro. Jesus os deixou vigiando e foi orar sozinho. E João diz o seguinte, que Jesus fez a seguinte oração. Primeiramente ele diz: Pai, chegou a minha hora. Eu cumpri a promessa. Chegou a minha hora agora, então, Pai, honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então Jesus deixa para nós uma informação riquíssima nesse sentido. Antes mesmo da terra ter sido criada, ou ela começar a ter condições de vida, Jesus já estava com Deus, recebendo a incumbência, ou a tarefa, ou a missão, ou a unção espiritual de cuidar do planeta Terra. Então Jesus é o único que não foi ungido por homem, como Saul, como Davi, como Salomão, porque Jesus foi ungido pelo próprio Deus. Então ele é o Messias universal, por isso que eu coloquei o título do livro, O Messias das Nações, porque ele estando nas nações, ele está em todas as religiões e nenhuma religião pode dizer que é dona ou detentora dele, porque ele está em todas e não pertence a nenhuma, não é propriedade particular de nenhuma religião. O próprio cristianismo que todos nós seguimos, Jesus não foi cristão, ele era judeu, mas a filosofia dele como Messias, que ele falou, ele fala que eu e o Pai somos um, quando ele cita no Evangelho de João, ou então quando ele diz assim,
Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Tudo que meu Pai deseja, todos os desejos de meu Pai eu fiz, porque eu e ele somos um. E nesse ponto é que muita gente se equivoca e fala que Jesus é Deus. Jesus é podemos dizer assim, um Deus do planeta Terra, porque ele fala em João que a casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, se tem muitas moradas, a Terra é uma dessas moradas, um desses planetas, e a gente pode, derivando daí ou deduzindo dessa informação de Jesus, crer que os outros planetas também são habitados. Agora, lógico que a forma de vida não é igual à nossa, porque cada um tem a sua compatibilidade de acordo com o planeta. Existe uma obra chamada A Caminho da Luz, de Emmanuel, recebida por Chico Xavier, que ela tem uma informação maravilhosa. Ela diz assim: existe no universo uma pleia de espíritos elevados, designados por Deus para planejar a instalação da vida nos diversos planetas do universo. E a Terra é um desses planetas. Então Jesus fazia parte dessa equipe de espírito, desse grupo, que veio instalar a vida no planeta Terra. E quando você lê o livro da criação do Rabino Aryeh Kaplan, que chama Sefer Yetzirah, que significa formar, livro da formação, que todo mundo chama livro da criação. Mas é formar, a palavra, o verbo hebraico Yetzirah, substantivo, é mais no sentido de formação. Porque quando Deus formou o homem junto com Jesus, lá no Gênesis 2:7, ele já havia criado. Criar é diferente de formar, como é diferente de fazer. Que o verbo da criação é o verbo bará. Bereshit bará Elohim. No princípio, emanou de Deus tudo que está aí. Tudo vem da origem de Deus, de um fluido cósmico universal, de um ectoplasma divino, que originou tudo que tem no planeta Terra. Então é uma série de fatos que a gente vai descobrindo e vai juntando, e você vê o quanto Jesus foi e é maravilhoso cuidando de todos nós. Mas nós vamos dar prosseguimento a esse assunto na segunda parte do programa, porque já estamos recebendo aí do Bob a ideia, ou a ordem, ou a solicitação, que o nosso tempo da primeira parte esgotou. Não saia daí, dentro de um minuto estaremos de volta. Até já.